Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 13. Sangue e Amizade. A madrugada havia se instalado sobre Babylon como um véu espesso, abafando até os sons mais sutis. Dentro do chalé, a lareira insistia em queimar, o fogo reduzido a pequenas línguas de luz que tremulavam preguiçosas, projetando sombras dançantes pelas paredes. O ar estava saturado, uma mistura de ervas aquecidas, madeira queimada e o vestígio metálico do sangue que ainda persistia, mesmo após a limpeza minuciosa. Havia um peso ali, o tipo de silêncio que não traz paz, mas alerta. Safira despertou devagar, os olhos se abrindo com dificuldade, como se a própria luz fosse uma lembrança distante. O teto do chalé girou por um instante, e quando a visão começou a se ajustar, percebeu o toque frio de um pano sobre a pele. Calista estava ali, sentada ao seu lado, a bacia de água morna no chão, os gestos lentos e cuidadosos. Passava o tecido com uma delicadeza quase sagrada, limpando os traços de sangue seco que teimavam em permanecer. Como se, com cada movimento, tentasse apagar o que o mundo havia feito da amiga. Não havia palavras, nem pressa. Apenas o som ritmado da água sendo torcida e o estalar baixo do fogo. Calista trabalhava em silêncio, mas a atenção nos olhos dela dizia mais do que qualquer discurso. Era como se, ao tocar Safira, ela estivesse se certificando de que ainda havia vida ali, que por baixo da dor e da humilhação, o coração ainda batia. Quando os olhos de Safira encontraram os dela, Calista sorriu de leve. O sorriso era pequeno, hesitante, mas carregava algo de humano, de terno. Ei, disse, num tom baixo, quase um sussurro. Você voltou. Está segura agora. Essas palavras, no entanto, não soaram como consolo. Elas abriram algo. Um dique. E, de repente, tudo o que Safira vinha segurando desde a tarde anterior rompeu. As lágrimas vieram em torrentes silenciosas, primeiro contidas, depois sem controle. O pano escorregou das mãos de Calista quando a amiga levou as próprias às costas, cobrindo o rosto, escondendo-se atrás dos dedos trêmulos. Eu não consigo. A voz dela quebrou em soluços, rouca, rasgada. Eu não posso fazer o que ela pediu, não posso trair vocês, não posso trair o Elian. As frases saíam em pedaços, interrompidas pelo choro, pelo medo e pela culpa que se entrelaçavam dentro dela como raízes sufocantes. Mas se eu não fizer, ela vai destruir minha família. Continuou, quase sem fôlego. Vai matar meus pais. Eu os amo tanto. Eu não suportaria perdê-los. Calista sentiu o coração apertar. Não tentou interromper. Apenas a puxou para perto, abraçando-a com força, sustentando o peso do desespero que caía sobre as duas. Safira desabou por inteiro contra o ombro dela, e o som de seus soluços encheu o chalé, misturando-se ao crepitar suave da lenha que queimava. Eu não posso escolher, repetia entre respirações cortadas. Mas eu não vou trair o Elian. Eu não vou. Eu prefiro morrer antes. Calista afagou os cabelos dela, o rosto sério, mas a voz firme, uma firmeza que não vinha da ausência de medo, e sim da necessidade de resistir a ele. Ninguém vai morrer, Safira. Murmurou, apertando ela mais contra si. Nós vamos encontrar um jeito. Você não está sozinha. As palavras ficaram suspensas no ar, frágeis, mas verdadeiras. Ainda assim, o silêncio que se seguiu dizia mais. Ambas sabiam que promessas, às vezes, eram o único escudo que se podia oferecer quando o mundo desabava. Calista levantou o olhar, os olhos marejados, e encontrou a cozinha ao fundo, parcialmente iluminada pela lamparina. Elian estava lá, de costas. Preparava algo sobre o fogão. Chá, talvez. Mas o movimento de seus ombros denunciava o que a voz não dizia. O corpo rígido, o maxilar travado, a colher girando dentro da água com força demais. Ele havia ouvido cada palavra. Isolde permanecia ao lado, imóvel, como uma sentinela. A expressão dela era a de sempre, fria, impenetrável. Mas Calista teve a impressão de que até mesmo a vampira primordial observava Elian com um tipo de cautela silenciosa. Havia poder ali. Um poder que se contorcia sob a pele dele como uma fera em jaula. Elian não se virou. Não disse nada. O vapor do chá subia devagar, e ele o observava como se o próprio ato de respirar dependesse daquilo.
o olhar fixo na superfície da água fervente, tentando se manter à tona. Calista percebeu o tremor em suas mãos, a respiração pesada, o controle frágil que ameaçava ruir a qualquer instante. Ele havia escutado o choro. Escutado o nome de Celestine. Escutado o desespero. E aquilo estava o consumindo. Calista fechou os olhos por um instante, e quando voltou a olhar, os de Elian encontraram os dela. Foi um olhar rápido, mas bastou. Ele não precisava dizer nada. Ela entendeu. Havia raiva ali, pura e devastadora, mas também algo mais sombrio, propósito. O tipo de fúria que não grita, não quebra, não explode, apenas espera o momento certo para destruir. Safira soluçava baixo, encostada em seu ombro. Calista a embalava como uma criança, repetindo baixinho palavras que talvez não acreditasse, mas que precisava dizer. Na cozinha, Elian despejou o chá em uma caneca e respirou fundo antes de se mover. Caminhou até a sala, os passos lentos, o olhar fixo na amiga caída sobre o sofá. Por um instante, toda a fúria desapareceu, substituída por uma ternura silenciosa. Ele se ajoelhou, colocou a caneca sobre a mesa e apenas observou. Safira dormia, exausta, os olhos ainda marejados. Calista a olhava em silêncio. Isolde, encostada na parede, cruzou os braços. A menina vai precisar de tempo, disse, e mesmo na frieza habitual, havia algo que soava como respeito. E de força. De todos vocês. Elian não respondeu. Limitou-se a assentir, os dedos apertando o punho com força suficiente para embranquecer os nós. O fogo refletia nos olhos dele, e por um instante, Calista viu algo que a fez estremecer. A calma antes da ruína. A manhã nasceu cansada sobre Babylon. O céu, coberto por uma névoa fina, parecia refletir o peso das horas que antecederam o amanhecer. Não havia cores nítidas, nem pássaros cantando, apenas o vento frio que atravessava as árvores, sussurrando entre os galhos como se repetisse o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Dentro do chalé, o ar ainda trazia o perfume das ervas queimadas na noite anterior, misturado ao ferro do sangue e à doçura amarga do descanso forçado. Era um cheiro que não se esquecia. As janelas estavam abertas para o leste, tentando permitir que o vento limpasse o espaço, mas nem mesmo o ar fresco conseguia dissipar completamente o que havia acontecido ali. O sofá, coberto por mantas, guardava o corpo de Safira, imóvel, mergulhada num sono que mais parecia uma fuga. As mãos repousavam sobre o ventre, os dedos entrelaçados de forma tensa, como se até no descanso ela ainda se defendesse de algo. Seu rosto, outrora vivo e expressivo, trazia agora um traço apagado, o tipo de marca que não vem apenas da dor física, mas do peso de um medo que não se apaga ao amanhecer. Calista, sentada ao lado dela, vigiava o silêncio com a paciência de quem aprendeu a esperar. A cadeira onde estava rangia de vez em quando, acompanhando o ritmo das horas. As olheiras sob seus olhos denunciavam que não havia dormido, mas ela não parecia se importar. Segurava a mão de Safira entre as suas, firme, como quem protege uma chama fraca contra o vento. Elian saiu cedo, murmurou, a voz baixa e rouca de cansaço. Safira piscou devagar, o olhar ainda turvo. Calista inclinou-se um pouco mais, tentando encontrar nela algum sinal de reação. Isolde foi com ele, acrescentou. Não disseram para onde. Mas você sabe. Elian nunca deixa nada passar. As palavras pairaram no ar, sem resposta. Safira apenas respirou fundo, o peito subindo e descendo com esforço. Seus olhos se desviaram para o teto, onde o jogo das sombras projetava formas indefinidas, como se tentasse ler ali algum tipo de sentido, alguma explicação que Calista não poderia dar. No fundo, ela sabia. Elian havia ouvido. E se o conhecia bem, sabia também o que isso significava. O silêncio dele não era vazio. Era o som de uma tempestade se formando, silenciosa e precisa, o tipo de fúria que não faz alarde, apenas espera o momento certo para cair. Calista ainda segurava sua mão quando o estrondo repentino da porta cortou o ar. O som ecoou pelo chalé como um trovão, fazendo as duas se sobressaltarem. A madeira bateu com força contra a parede, e uma voz inconfundível preencheu o espaço. Mas que filhos da mãe! Jonas! Ele entrou como um furacão, espalhando o ar frio do lado de fora e a confusão de sempre. O casaco estava meio aberto, os cabelos desgrenhados como se tivesse acordado atrasado para uma briga, e os olhos traziam o brilho costumeiro de alguém que não sabe medir a própria energia. Dormindo no chalé e não me chamaram. Gesticulava,
teatral, abrindo os braços. Sério, eu devia arrancar o couro de vocês dois. Elian e você, Calista, sempre fazendo esse joguinho de exclusão comigo. Que bonito, hein? Me deixam de fora e depois ainda querem que eu salve o mundo com vocês. Calista ergueu as sobrancelhas, tentando conter um riso. O tom exagerado dele, embora completamente fora de hora, carregava um tipo de alívio involuntário, o tipo de presença que lembrava o mundo de continuar existindo, mesmo depois de algo terrível. Mas o riso morreu rápido. Jonas, no meio de mais um gesto expansivo, finalmente viu Safira. O corpo dele parou. O ar pareceu ser arrancado de seus pulmões. Os olhos dele, antes cheios de sarcasmo e brilho, se arregalaram de espanto. Por um instante, o garoto que nunca levava nada a sério ficou completamente imóvel, o rosto empalidecendo à medida que entendia o que via. Safira, deitada entre as mantas, parecia frágil demais. Os fios dourados do cabelo, antes brilhantes, estavam presos em nós, e a pele trazia vestígios roxos nas bordas, como ecos da violência que o corpo havia sofrido. Mesmo o movimento suave de respirar parecia custar-lhe um esforço doloroso. Jonas se aproximou num impulso, o tom teatral se desfazendo em segundos. Caiu quase de joelhos ao lado dela. Merda! Safira! A voz dele saiu baixa, trêmula. O que aconteceu com você? As mãos pairaram no ar, sem coragem de tocá-la. Ele não sabia onde começar, se perguntava, se pedia desculpas, se apenas ficava ali. O humor que sempre o acompanhava, aquele escudo habitual contra o desconforto e a dor, simplesmente desapareceu. Calista desviou o olhar, tentando dar-lhes um instante. Safira abriu os olhos, o rosto voltando-se devagar na direção dele. O esforço era visível. Ainda assim, tentou sorrir, mas o sorriso não passou de um tremor, um gesto quebrado que se dissolveu em uma lágrima solitária. Jonas respirou fundo, os olhos marejando de surpresa e impotência. Quem fez isso com você? Perguntou, e a pergunta soou mais como uma súplica. Ela não respondeu. Não precisava. O silêncio foi o suficiente para que ele entendesse. O nome que pairava entre eles era um veneno conhecido, Celestine Black, e mesmo sem pronunciá-lo, todos o sentiram. Jonas passou a mão pelos cabelos, puxando-os com força, o rosto uma mistura de raiva e medo. Isso não vai ficar assim, murmurou, e por um momento, a raiva nele não era apenas bravata. Era real. Calista o observava em silêncio. Era estranho ver Jonas assim, tão contido, tão humano. Normalmente, ele era o tipo que zombava do perigo, que ria na cara do caos. Mas agora não havia espaço para piadas. A visão de Safira destruída havia arrancado dele algo que nem sabia possuir: gravidade. O tempo pareceu se arrastar. O fogo na lareira estalava de vez em quando, preenchendo o espaço entre as palavras não ditas. Calista, ainda sentada, ajeitou as mantas sobre Safira, certificando-se de que ela estava aquecida. Jonas se levantou, foi até a janela e ficou ali por um momento, observando o vento que agitava as árvores do lado de fora. Elian sabe? Perguntou sem se virar. Sabe. A voz de Calista era baixa, mas firme. E Isolde está com ele. Jonas soltou um riso curto, sem humor. Ótimo. Isso significa que vai ter sangue. Não fala assim. Calista o repreendeu, o olhar cortante. O que aconteceu com ela não é algo para resolver com mais dor. Ele se virou, cruzando os braços. Você fala isso porque não viu o que ela fez. E você acha que ele precisa ver para sentir? Retrucou ela, firme, mas sem elevar a voz. Elian não é cego, Jonas. Ele sente por todos nós. E justamente por isso, se ele cair agora, o resto de nós vai junto. Jonas ficou em silêncio por um instante, os olhos fixos nela. Depois, desviou o olhar e caminhou até o sofá novamente. Sentou-se no chão, ao lado de Safira, os cotovelos apoiados nos joelhos. Eu só não entendo, disse, quase para si mesmo. Por que ela? Por que a Safira? A pergunta pairou no ar, sem resposta imediata. Safira abriu os olhos mais uma vez, a voz saindo fraca, mas clara o bastante. Porque eu sou fácil de quebrar. Ela engoliu em seco. Ela queria me usar contra o Elian. Jonas abaixou a cabeça, respirando fundo. A raiva se misturava à impotência, e por um momento ele pareceu mais velho do que realmente era. Calista observava os dois, o coração apertado. Ela vai pagar, Jonas disse por fim,
sem olhar para ninguém. Eu juro que vai. Safira fechou os olhos, cansada. Elian vai fazer o que tiver que fazer, respondeu, num sussurro. E quando ele fizer, não quero que ninguém o pare. O chão sob os pés de Elian parecia pulsar. Não era apenas o eco dos próprios passos, mas algo mais profundo, uma vibração que vinha do ar, do espaço, do próprio poder contido naquele lugar. O subterrâneo da mansão Thorne não se assemelhava a nenhuma sala comum. Era um espaço fora do tempo, frio e imenso, com paredes brancas lisas que se estendiam para todos os lados, refletindo cada faísca de energia como espelhos infinitos. O teto, alto demais para se ver com clareza, exalava uma luz neutra e difusa, sem origem visível, e o silêncio era tão puro que qualquer som, até mesmo a respiração, soava como um intruso. O ar ali dentro era denso, pesado, carregado de mana. Não uma mana comum, mas uma energia velha, condensada, viva, como se o próprio solo guardasse memórias de batalhas esquecidas. O espaço inteiro vibrava levemente, e Elian sentia cada partícula dessa força roçar a pele, tentando entrar por frestas que seu corpo, marcado por selos e maldições, não permitia. Era como estar cercado por um mar que não podia tocar. Isolde estava no centro da sala, imóvel, tão estável quanto uma estátua. Vestia preto, como sempre, o tecido fino e pesado, sem um vinco fora do lugar. Nenhum fio de seu cabelo cor de cobre se movia, e mesmo assim sua presença preenchia o ambiente por inteiro, como se a própria sala respirasse por ela. Elian já havia perdido a conta de quantas horas estava ali. O corpo suado, a camisa grudada na pele, o peito subindo e descendo com respirações curtas e ásperas. As mãos tremiam. As veias em seus braços pareciam pulsar com vida própria, e o anel em seu dedo ardia como brasas prestes a romper. Isolde, em contraste, mantinha-se serena. Nem uma gota de suor, nem um desvio no olhar. Apenas o mesmo semblante neutro que o irritava tanto, e ao mesmo tempo, o fazia continuar. De novo. Sua voz soou calma, firme, sem elevação. Elian ergueu o braço direito, ofegante, e conjurou uma esfera de fogo. Uma bola de fogo menor. O círculo de invocação brilhou brevemente na palma da mão, e o fogo se formou, trêmulo, instável, como uma vela ao vento. Ele tentou estabilizar o fluxo, canalizar a mana dentro do padrão, mas a energia vazava como sempre, escorrendo pelas brechas invisíveis de seu corpo amaldiçoado. A esfera oscilou, expandiu-se de forma irregular e, por fim, explodiu em fagulhas fracas antes de desaparecer completamente. O som ecoou, seco, pequeno. Isolde não reagiu. Nenhum comentário. Nenhum olhar de decepção. Apenas, de novo. Elian mordeu a parte interna da bochecha, sentindo o gosto metálico do sangue. Levantou o braço novamente, mais firme desta vez, e começou a murmurar a fórmula, controlando o fluxo de mana pelo anel. Uruza reagiu, as runas gravadas em sua superfície brilhando em tom azul escuro, devorando parte da energia ao redor e devolvendo-a em forma manipulável. O calor percorreu seu braço até a palma da mão, e uma nova esfera surgiu, mais densa, mais viva. Controle, não força, disse Isolde, o tom de voz leve, quase desinteressado. Você ainda luta contra ela. Elian cerrou o punho e, com um esforço concentrado, estabilizou a chama. Ela flutuou alguns segundos antes de se extinguir de modo controlado. O ar ainda cheirava a cinza quando ele caiu de joelhos, exausto. Isso é controle, disse ele, entre respirações pesadas. Eu consegui, não? Você soprou a vela antes que incendiasse a casa, respondeu Isolde, cruzando os braços. É um começo. Ele suspirou, frustrado, e caiu sentado no chão frio. O suor escorria pelas têmporas, e a garganta queimava. Você tem o dom raro de transformar elogios em insultos. E você tem o dom raro de se cansar antes de entender a lição. Isolde deu um passo à frente, os saltos ecoando com precisão. Não é a força que falta, Elian. É o domínio sobre ela. Você ainda acredita que controlar mana é como prender um animal selvagem, mas está errado. Mana é um reflexo da mente. Enquanto você for guiado pela raiva, será devorado por ela. Ele riu, sem humor. Engraçado você falar isso para alguém que tem o corpo furado por maldições. Isolde não respondeu de imediato. Observou-o por um longo tempo, o olhar translúcido, indecifrável. Então, finalmente, falou. As maldições não definem o que você é. Apenas mostram o quanto ainda pode suportar. Elian abaixou a cabeça,
os punhos cerrados sobre os joelhos. A raiva dentro dele era uma fera acordada. Não daquelas que rugem, mas daquelas que observam em silêncio, esperando o momento certo para morder. Eu não quero suportar. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Quero revidar. Isolde se aproximou lentamente, os passos firmes. A presença dela era uma mistura de ameaça e consolo, como uma lâmina envolta em veludo. Então aprenda a lutar sem perder a razão. Ela parou diante dele. Porque quando o ódio guia, até a vitória é derrota. O silêncio que seguiu pareceu mais pesado que o ar. Elian ergueu o olhar para ela, e por um instante, viu algo diferente sob aquela máscara de indiferença. Não piedade, mas algo mais raro, reconhecimento. Levante-se, ordenou. Ele obedeceu, ainda trêmulo. Feche os olhos. Elian hesitou, mas o fez. Sentiu o chão frio sob os pés descalços, o suor escorrendo pela nuca. Agora, respire, disse Isolde, dando uma volta lenta ao redor dele. Sinta o ar. O peso do lugar. A mana que te cerca. Não lute contra ela. Deixe que ela veja quem você é. Ele respirou fundo, sentindo o calor residual da sala. O ar parecia vibrar em torno dele, pulsando em ritmo com o coração. Você sente? Perguntou ela. É como um tremor. Não é o mundo tremendo. É você. A cada respiração, Elian percebia o próprio corpo reagindo. A mana não o atravessava mais de forma caótica. Ela circulava, imperfeita, mas presente. O anel em seu dedo brilhou levemente, armazenando a energia, devolvendo-a em ondas pequenas e constantes. Agora, conjure. Sem pressa. Ele estendeu a mão, e o feitiço saiu com naturalidade surpreendente. Uma fina lâmina de ar, precisa, rasgando o ar num traço limpo que cruzou o espaço e acertou o alvo de pedra no canto da sala. O impacto fez ecoar um som seco, e o bloco se partiu com clareza cristalina. Isolde parou. Por um instante, apenas observou o resultado. Depois, com um leve aceno de cabeça, de novo. Elian respirou fundo e repetiu. E de novo. E de novo. A cada tentativa, menos mana escapava. O corpo o obedecia. O suor se misturava à sensação de avanço. Horas se passaram. O treino se intensificou. Isolde alterou os exercícios, passando do controle técnico à resistência mental. Fez Elian canalizar mana enquanto sustentava magias múltiplas, escudo, bolas de fogo, lâminas de vento, alternadas em ciclos até que o corpo gritasse. A cada conjuração, a pressão aumentava, e cada falha resultava em um impacto físico, uma descarga que o fazia cambalear. Mas ele não parava. Mesmo quando o ar começou a girar em torno deles, denso, fervente. Mesmo quando os joelhos ameaçavam ceder. Em um momento, o corpo de Elian cedeu ao esforço. Caiu de lado, vomitando no chão branco. A respiração falhava. As mãos, trêmulas, ainda se estendiam em direção ao vazio, tentando segurar o ar. Isolde se aproximou em silêncio. Ajoelhou-se, sem pressa. O que você sente agora? Dor, ele respondeu, cuspindo o gosto amargo da bile. E raiva. E o que isso te ensina? Ele levantou o olhar, suado, os olhos brilhando de exaustão e ódio contido. Que eu ainda não sou suficiente. Isolde o encarou, séria. Errado. Ela o empurrou levemente, fazendo-o cair de costas. Ensina que você está vivo. E que o poder só responde àqueles que se movem mesmo quando tudo dói. Elian fechou os olhos, respirando fundo. O corpo doía como se tivesse sido esmagado, mas dentro dele, algo crescia. Uma centelha. Um calor que não vinha da magia, mas da convicção. Levante, ordenou Isolde. Ele tentou, falhou, e tentou novamente. O corpo protestava, mas ele conseguiu. Mais uma vez. Elian ergueu o braço e conjurou uma bola de fogo. A esfera formou-se, desta vez estável, girando sobre a palma de sua mão. Isolde observou. Um pequeno movimento dos lábios denunciou um traço sutil de satisfação. Agora, expanda-a. Ele fez. A bola de fogo cresceu, o calor irradiando até que a pele dele começasse a queimar. Controle. A voz dela ecoou, baixa. Se perder o fogo consome. Ele manteve. O suor escorreu. O ar vibrou. E então, com um gesto firme, dissipou a magia em chamas douradas que se apagaram no ar. O silêncio que se seguiu era puro.
Isolde deu meio passo à frente. Agora você entendeu. Elian ofegava, mas um sorriso cansado despontou no canto da boca. Isso foi um elogio? Ela virou-se, caminhando para longe. Foi uma constatação. Ele riu, rouco. Você devia tentar ser mais humana às vezes. Isolde parou, de costas para ele. E você devia tentar ser menos. A resposta o fez sorrir de verdade pela primeira vez em dias. O treino seguiu até o limite. Quando enfim encerraram, o corpo de Elian estava em frangalhos, mas a mente, paradoxalmente, leve. Havia ali um novo tipo de cansaço, o cansaço bom, aquele que vem de quem finalmente deixa de fugir de si mesmo. Isolde observava em silêncio, os olhos carmesim suavizados por algo que se assemelhava a orgulho. Você se aproximou do que é, disse ela, por fim. Ainda não o que pode ser, mas o suficiente para sobreviver. Elian a olhou, exausto. Sobreviver não é o bastante. Por enquanto, é tudo o que você precisa. Ela deu as costas e caminhou até a porta branca ao fundo. Amanhã, recomeçamos. Ele assentiu, e quando ela desapareceu pela passagem, o silêncio voltou. Elian ficou ali por alguns minutos, sentado no chão frio, olhando para as próprias mãos. Tremiam menos agora. Ele respirou fundo, fechou os olhos e sussurrou para si mesmo. Amanhã. O som do vento contra o vidro soava como um sussurro antigo, delicado e constante, misturando-se ao ruído distante do rio que cortava o vale logo abaixo. O jardim de inverno da mansão Sullivan parecia existir em outra realidade, uma bolha de serenidade suspensa entre mundos. O chão era de mármore claro, refletindo o brilho suave do sol da manhã que atravessava as paredes de vidro, tingindo o ambiente de tons dourados e azulados. O teto arqueado, sustentado por colunas de ferro ornamentado, deixava ver o céu pálido e as montanhas que se perdiam no horizonte. Do lado esquerdo, além das árvores do vale, via-se o contorno de Vixen, suas casas de telhados baixos, a fumaça das chaminés e a quietude humana que parecia ignorar o que se escondia além do véu. Do lado direito, o castelo de Babylon erguia-se em toda a sua imponência, um monumento de pedra antiga e torres azuladas, cobertas por feitiços que faziam suas bandeiras ondularem mesmo quando o vento não soprava. A mansão Trone, situada entre ambos, parecia um ponto de equilíbrio, nem totalmente pertencente ao mundo humano, nem ao oculto, um refúgio para aqueles que viviam entre os dois. Elian estava sentado em um dos sofás de veludo escuro, a camisa branca ainda ligeiramente amassada do treino anterior, os cabelos úmidos caindo sobre a testa. A xícara de café fumegava entre suas mãos, o aroma amargo misturando-se ao perfume fresco das flores que brotavam das jardineiras dispostas ao redor da sala. À sua frente, Isolde servia-se de uma fatia de pão e um sanduíche simples, como se a normalidade daquele gesto pudesse disfarçar o fato de que ela era tudo, menos uma mulher comum. Ela se movia com a precisão de sempre, cada gesto estudado e leve, como se até o ato de cortar o pão exigisse técnica e graça. Vestia preto novamente, o tecido de seu vestido absorvendo a luz, e o cabelo prateado, preso num coque perfeito, refletia o brilho frio do amanhecer. Mesmo em repouso, ela parecia feita de ordem e disciplina. Você devia comer algo, disse ela, servindo-lhe um sanduíche no prato. O corpo humano precisa de combustível, mesmo quando tenta fingir que vive de teimosia. Elian olhou para o prato e soltou um breve riso, cansado. Depois de ontem, não sei se consigo sentir fome. Isso é bom. Ela cortou uma fatia de pão e levou à boca, mastigando devagar. Significa que seu corpo está finalmente aprendendo a se adaptar ao consumo de mana. A exaustão é apenas o preço do progresso. Ele bebeu um gole do café e deixou que o calor descesse pela garganta, aquecendo-lhe o estômago. Não parece um progresso, murmurou. Só parece dor. Isolde pousou a xícara sobre o pires com um som delicado. Às vezes são a mesma coisa. O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Era o tipo de silêncio cheio de significado, de compreensão mútua, o tipo que apenas duas pessoas que se conhecem em profundidade conseguem sustentar. O vento lá fora balançava as folhas e o som do rio preenchia o espaço, constante, como uma lembrança de que o mundo seguia, indiferente à dor deles. Isolde recostou-se levemente, cruzando as pernas com elegância. Você sabe, Elian, começou, com aquele tom que parecia casual, mas nunca era. Celestine Black não é como os outros. Ele ergueu os olhos para ela, atento. Desde que nasceu, foi chamada de prodígio. A voz dela era calma, quase indiferente,
Mas havia algo por trás, talvez uma sombra de respeito. Dominava magias avançadas antes mesmo de completar 13 anos. Enquanto outros estudantes ainda aprendiam a conjurar luz, ela já moldava feitiços de 4º grau como quem escreve o próprio nome. Seu controle é absoluto, e sua compreensão teórica rivaliza com a de professores veteranos. Elian franziu o senho, bebendo outro gole de café, o olhar distante. Então ela é perfeita. Não. Isolde respondeu com tranquilidade. Apenas eficiente. Ele arqueou uma sobrancelha, curioso. Há uma diferença, prosseguiu ela. Um mago talentoso pode alcançar níveis altos de poder com facilidade. Mas o talento, por si só, é frágil. Ele não suporta a dor do fracasso. Celestine é brilhante, e sabe disso. O problema é que os brilhantes costumam acreditar que o mundo inteiro foi feito para servi-los. Elian desviou o olhar para o vidro ao lado, onde o sol refletia sobre o rio como uma lâmina líquida. E eu? Perguntou em voz baixa. O que eu sou, então? Isolde ficou em silêncio por um instante, observando-o com atenção. Depois, pegou a jarra de café e serviu mais um pouco na xícara dele. Você é o oposto dela. Isso não soa exatamente como um elogio. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, curvou os lábios dela. Porque você ainda não entendeu o que significa. Elian olhou para ela, intrigado. Magos comuns, começou ela, apoiando os cotovelos sobre o joelho, dependem da mana. Ela é a extensão de quem eles são. Quanto maior o domínio, mais forte o mago. Mas isso os torna frágeis de outra forma. Se o fluxo for interrompido, se o corpo enfraquecer, se a mente se partir, todo o castelo desaba. A magia é um poder emprestado, condicionado à estabilidade de quem a usa. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Já os magos de batalha são diferentes. Eles usam o corpo como canal, a carne como foco. Fortalecem músculos, ossos e reflexos com camadas de mana. Transformam a própria existência em uma arma. Mas até eles dependem da energia. São magos, afinal. Isolde levantou o olhar, os olhos vermelhos refletindo a luz do sol que atravessava o vidro. E então existem os usuários de aura. Elian arqueou a sobrancelha, curioso. Já ouvi esse termo antes, mas nunca entendi direito. Aura é a manifestação da alma, explicou ela. É diferente da mana. Enquanto a mana é uma força universal, que flui por tudo, a aura é individual. Ela nasce do espírito e se alimenta da vontade. Um mago pode perder a mana e ainda viver. Mas se um usuário de aura perde o espírito, morre. Ela recostou-se novamente, entrelaçando as mãos sobre o colo. Você é um ponto fora da curva, Elian. Sua maldição te tornou um recipiente furado, incapaz de reter mana. Mas também te libertou das amarras dela. Seu corpo evoluiu além do que a teoria explica. Não é a mana que te sustenta, é a vontade. Elian manteve o olhar fixo na xícara, o vapor subindo em espirais lentas. Então você acha que posso vencer alguém como ela? Acho que você pode sobreviver a ela. O tom foi tão sereno que soou quase reconfortante. O que já é mais do que a maioria conseguiria. Ele soltou uma risada breve. Sabe motivar alguém, Isolde. Não sou uma oradora de guerra, disse ela, levantando-se e caminhando até a parede de vidro. Sou apenas alguém que viu muitos guerreiros morrerem acreditando em mentiras bonitas. Prefiro que você viva com uma verdade amarga. Ela apoiou a mão no vidro, observando o vale abaixo. O reflexo dela se misturava à paisagem, tornando impossível distinguir onde terminava a mulher e começava a luz. Você não vai vencê-la por ser mais forte, continuou. Vai vencê-la porque ela nunca precisou lutar de verdade. Tudo o que ela é veio fácil. Tudo o que você é veio através da dor. Elian ficou em silêncio, digerindo cada palavra. Então se levantou, aproximando-se dela. Ficaram lado a lado diante do vidro, observando o mundo dividido entre luz e sombra. Sabe, disse ele, após um tempo. Às vezes eu acho que você me entende mais do que qualquer um. Isolde virou o rosto para ele, e o olhar dela suavizou. Talvez porque eu também já fui você. Elian a encarou, surpreso. Você? Ela desviou o olhar, sorrindo de leve. Eu também já lutei contra algo que me negava o direito de existir. Só que no meu caso, não era uma maldição. Era eu mesma. Por um instante, o silêncio entre eles mudou de forma.
Deixou de ser apenas o espaço entre frases e se tornou algo mais íntimo, um entendimento silencioso entre duas pessoas que sabiam o que era carregar o peso de um fardo invisível. Isolde se afastou do vidro e voltou à mesa. Coma o sanduíche antes que esfrie, disse, no mesmo tom de sempre. Elian riu, balançando a cabeça. Você é impossível. E você é lento, retrucou ela, cruzando os braços. Espero que lute melhor do que come. Ele se sentou novamente, obedecendo, e por um breve instante, o mundo pareceu simples outra vez. Dois seres, mestre e aprendiz, compartilhando um café em silêncio, em um jardim de vidro suspenso entre dois mundos. Do lado de fora, o vento soprava do vale, e o sol subia um pouco mais no céu. Dentro, o tempo parecia ter parado, como se aquele momento, por mais breve que fosse, pertencesse apenas a eles. E por um segundo, Elian quase esqueceu que o mundo lá fora ainda o esperava para ser destruído. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.